Existem muitos critérios para determinar se uma série de termos positivos é convergente ou não. Mas o que fazer quando nós não temos a garantia que a série é uma série de termos positivos? Por exemplo, se por acaso, a partir de para todo ponto que eu pegar dentro da minha série, da minha sequência de termos sendo somado, eu encontro elementos que são negativos, né, ou de sinais opostos. Então, a gente vai estudar a convergência ou não dessas séries do que a gente chama do ponto de vista absoluto. Ou seja, eu digo que uma série qualquer, então meu AN propriamente dito não precisa ser positivo, tá? Eu digo que ele é absolutamente convergente se a série que eu obtenho a partir desse termo AN, mas tomando agora o módulo ou valor absoluto do meu AN, for uma série convergente. Né? Então eu digo que ela é absolutamente convergente se a série da soma dos módulos desse termo é convergente. Um exemplo, a série seno de n sobre n ao quadrado, com n variando de 1 ao infinito, ela é absolutamente convergente. Como eu sei isso? Ora, quando eu tomo o módulo do seno de n ao quadrado, eu sei que o módulo do seno sempre vai ser menor ou igual a 1. Portanto, esse termo, ou essa série, que é a série absoluta dela, é menor ou igual a 1 sobre n ao quadrado. Observe que esta série não é necessariamente positiva, né? Mas quando eu tomo o módulo dela, o valor absoluto, ela passa a ser em módulo uma série positiva. Então, valem todos aqueles critérios de serem positivas. Portanto, vale também o critério da comparação. Esta aqui é uma série P com P maior que 1, que é 2. Portanto, é uma série convergente. Então, como eu tenho uma série desse elemento é maior do que o termo dessa outra série, eu concluo pelo critério da comparação de que essa aqui em módulo é convergente. Por outro lado, nós temos casos de séries que convergem, mas que não são absolutamente convergentes, que é o caso da série harmônica alternada, né? Essa série harmônica alternada a gente sabe que é convergente, só que ela não é absolutamente convergente, porque quando eu pego o módulo desse termo, eu tenho a série 1 sobre n, que é a série harmônica, ou a série P com P igual a 1, portanto é divergente, então ela não é absolutamente convergente. Uma série que é convergente, mas que não é absolutamente convergente, é uma série que a gente diz ser condicionalmente convergente. A gente vai ver que séries condicionalmente convergentes são séries que tem que ter um cuidado especial na hora de lidar com estas séries. Graças a esse teorema aqui, né? Esse teorema diz o seguinte: ora, se eu tenho uma série que é absolutamente convergente, então a série normal, sem o módulo, também é convergente. Então ela está dizendo para nós que quando eu garanto a convergência absoluta, eu garanto que tem a convergência simples. Agora, se eu tenho, o exemplo anterior mostrou, né? Um exemplo que converge, mas não é absolutamente convergente. Então não vale a volta, tá? É sempre no sentido, se for absolutamente convergente, então é convergente. Como eu sempre destaco para vocês, é fundamental vocês entenderem o que diz esse teorema. Então, toda vez que eu tenho C, então, significa caminho único, é daqui para lá. Se eu tenho isso, então eu tenho isso, mas eu nunca tenho a volta. Existem casos de séries, como a gente viu no exemplo anterior, que são convergentes, mas que em módulo não são convergentes. Então, não vale a volta. A demonstração é bem simples, usa a ideia de soma de séries, né? Ou de termos de uma série. Você observa que para todo n, a soma de módulo de AN com AN vai ser maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 2 módulo de AN. De fato, né? Porque se o AN for positivo,
Isso aqui dá n mais a n, que é duas vezes o AN. Agora, se ele for negativo, ele vai dar aqui menos a n mais a n, que vai dar zero. Então, ou ele é zero, ou ele está n. Na verdade, a gente usou as desigualdades, mas ou ele está aqui, ou ele está aqui. Ou de um lado ou do outro. Mas, essa série que está aqui, ela é convergente, né? Por hipótese do meu teorema. Então, duas vezes ela também é convergente. E esta aqui, que é menor do que esta, pelo critério de comparação, é convergente. Portanto, eu chego que a soma da n com a módulo de AN é convergente. Mas eu posso escrever a n como sendo a módulo de AN mais a n menos a módulo de AN. Essas duas séries são convergentes. A soma de séries convergente é convergente. Portanto, o meu AN também é convergente, né? Então, eu chego que o AN é convergente. O que interessa para nós é o resultado. O resultado diz que quando você prova que ela é absolutamente convergente, então você prova que ela é convergente de modo simples. Então, o exemplo que nós vimos anterior, seno de n sobre n ao quadrado é convergente. Então, nós vimos que a série é absolutamente convergente. Segue do teorema que essa série, seno de n sobre n ao quadrado, é convergente, tá? Já que ela é absolutamente convergente. Observe que o outro exemplo da série harmônica alternada, a gente não pode usar o teorema. A série não é absolutamente convergente, então não pode usar o teorema. Mas pelo critério das séries alternadas, sabemos que a série converge. Então, quando você toma a série absoluta, vai mostrar a convergência absoluta, vai transformar ela numa série positiva, para usar os critérios que você conhece, então você vai provar, se você provar que converge, você pode concluir que a série original também converge. Mas não pode usar a volta. Então, quando você não pode usar a volta, se você não consegue mostrar que ela converge absolutamente, necessariamente você precisa partir para algum outro critério. Ou séries alternadas, ou então sequência de somas parciais, alguma outra forma de utilizar ou de provar a convergência ou a divergência daquela série que você está trabalhando. Nesse caso aqui, como a gente não pôde usar o teorema da convergência absoluta, a gente teve que usar o critério das séries alternadas para provar a convergência disso. Mas ainda, né? Nós vamos transportar de um critério das séries positivas para uma série qualquer. É o chamado critério da razão. O critério da razão, ele é um pouco mais poderoso quando a gente trabalha com termos de uma série qualquer, tá? Por quê? Porque ele também mostra a divergência da série original, sem necessariamente ser o fato dela não ser absolutamente convergente, né? Então, o critério da razão de uma série qualquer é um critério muito poderoso, tá? E pode ser usado para uma série arbitrária. Ele é maior do que aquele critério ou aquele caso especial que existia em séries positivas, porque ele também mostra a divergência de determinadas séries, né? Bom, o critério da razão é muito parecido com aquele que a gente viu, né? Tem uma série que não se anula, eu pego a razão de dois termos sucessivos e tomo o limite, só que agora eu vou tomar o limite em módulo, ou seja, o módulo desse valor. Lá eu exigia que o AN fosse maior que zero, né? Aqui não precisa. Então eu vou tomar o módulo dele e vai dar o resultado a L. Se o valor for menor que 1, então a série AN converge. Se ele for maior do que 1 ou infinito, então a série diverge. Se ele for igual a 1, eu não posso afirmar nada, então eu tenho que provar de alguma outra forma ou verificar alguma outra forma, tá? Bom, tem um exemplo aqui, né? Eu pergunto quais são os valores de x pertencente aos reais, tal que a série n vezes x elevado a n seja convergente. Observe que o meu AN precisa ser não nulo.
Então, para que isso aqui seja diferente de zero, eu preciso que o x seja diferente de zero. Então, se o x for igual a zero, eu tenho que analisar o caso à parte, porque é esse valor que zera esse cara aqui. Então, se x é igual a zero, a série é claramente convergente, porque vai dar 0 elevado a n, então é uma soma de zeros, né? Uma soma de zeros é uma série convergente que vai para zero, né? E se o x for diferente de zero, eu tenho então que o meu n vezes x elevado a n é diferente de zero. Então, eu vou aplicar um teste da razão para uma série qualquer. Portanto, eu tenho o limite da razão do an mais 1 sobre an módulo. Então, eu tenho um limite de n mais 1 que multiplica x elevado a n mais 1 sobre n x elevado a n. Tá? Vou simplificar o x elevado a n aqui sobre o x. O n mais 1 sobre n, quando eu passo dividindo, fica 1 mais 1 sobre o n indo para infinito vai dar 1, tá? Portanto, esse limite aqui deu módulo de x. Logo, pelo teste da razão, eu concluo que se o módulo de x for menor que 1, ou seja, se o x estiver entre menos 1 e 1, a série converge. Se o x estiver maior que 1, ou seja, menor que menos 1 ou maior que 1, porque aí está em módulo, né? A série diverge. Resta o caso quando o módulo de x é igual a 1. Então, se eu pegar x igual a 1, eu observo que a minha série vai dar n vezes 1 elevado a n, ou seja, é a soma de n's. A soma de n é um que a gente já viu que diverge, né? Basta considerar pelo critério da divergência que o limite disso aqui é mais infinito. Se x for igual a menos 1, vai dar n vezes menos 1 elevado a n, tá? Ou seja, ela vai alternar elemento a elemento. Mas quando eu considero o limite do meu a n, ele diverge porque esse limite não existe. Portanto, também pelo critério de divergência, a série nx elevado a n converge se e somente se módulo de x é menor do que 1. Tá? Estritamente menor do que 1. Então, é isso que a gente usa o critério da razão. Bom, observe que esse critério da razão, estendido para uma série arbitrária, ele é mais poderoso do que aquele 1 que a gente viu para uma série de termos positivos. Por exemplo, se nós caímos no caso igual a 1, não existe um teste de Raab equivalente. Então, eu preciso necessariamente analisar isso de uma outra forma. Agora, se eu estou usando um outro critério de série positiva, como comparação de razões, como limite, tudo isso, esses testes, eles garantem apenas a convergência da série de termos positivos. Então, se você tomar o módulo, você garante a convergência absoluta, que vai garantir a convergência normal. Mas se não satisfaz o teste, ou seja, se a série positiva diverge, você não pode concluir que a série original diverge, tá? Por aqueles testes. Só por este teste da razão que tem essa situação aqui, ó, especial, né? Essa situação aqui especial, que é a divergência da série no caso do teste da razão. Ok? Bom, então o teste da razão se mostra um teste muito poderoso. Mas nós vimos também que em alguns casos, quando a série ela não é absolutamente convergente, ela pode convergir de modo simples e ser o que a gente conhece como uma série condicionalmente convergente. Tá? A série condicionalmente convergente, ela não saiu aqui. Ela nos garante apenas a convergência da série do ponto de vista normal, não do ponto de vista absoluto. Mas ela começa a apresentar uma série de desastres, vamos dizer assim, né? Que acontecem quando você trabalha com séries condicionalmente convergentes. Um exemplo bem interessante é a chamada soma de zeros, né? Então, lá.
Eu sei que os alunos não gostam muito de somar zero, né? Mas, basicamente, quando você está somando, somente na nota, né? Uma soma de zeros, então isso aqui é 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, né? E assim por diante. E isso vai dar zero, claro. Agora, quando eu transformo isso aqui, vamos supor que eu pegue e coloque no lugar do zero, eu faço uma soma de 10 menos 10. 10 menos 10 é zero, né? Mais 10 menos 10, mais, e assim por diante, 10 menos 10. Deve dar zero, né? Certo? Agora eu vou reposicionar esses caras aqui, ó. Eu vou pegar o primeiro termo aqui, deixar separado, né? 10. E vou somar com ele agora aqui o segundo daqui com esse daqui. Menos 10 mais 10, certo? Esse com esse. Agora eu vou pegar esse com o próximo. Tá? Aí mesma coisa, né? Menos 10 mais 10. E assim vai. Tem que ser zero. Só que isso aqui é zero. Zero, zero. Então eu estou somando ao 10 um monte de zeros. Então eu chego que 10 é igual a zero. Que absurdo, né? Por que esse absurdo? Por que isso acontece? O processo, quando eu fiz daqui, ó, se você olha aqui, os seus zeros é uma soma, é uma série de convergência absoluta, tá? Ela converge absolutamente. Agora, quando você passou isso aqui, trocou o zero por 10 menos 10, isso aqui passou a ser uma série que quando eu tomo o valor absoluto dos termos dela, né, individualmente, é 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, que vai dar infinito. Ou seja, eu não tenho mais a convergência absoluta. Então, isso aqui é condicionalmente convergente agora. Quando eu passo essa etapa de transformar ou substituir o zero pela soma e a subtração do mesmo valor, eu transformo uma série absolutamente convergente em uma série condicionalmente convergente. E aí, toda vez que eu somo de forma diferente essa série, eu tenho como resultado um valor diferente. Por isso que eu cheguei no 10 igual a zero, o que é um absurdo. Tá? Então, séries condicionalmente convergentes, elas precisam ser lidadas com muito cuidado. Se a série for absolutamente convergente, a gente vai ver que o cuidado não precisa ser tão grande. Tá? E isso vem do conceito de reordenação de séries. O conceito de reordenação de séries diz o seguinte: uma série é uma reordenação de uma outra série se eu construo uma função bijetora dos naturais nos naturais, de tal forma que o índice K, o valor do BK, né, é igual ao A do φ de K. Ou seja, existe uma função que relaciona os elementos que estão sendo somados de ambas as séries. Né? Um exemplo aqui, ó, menos meio, menos um quarto, mais um terço, menos um sexto, mais um quinto. Eu estou trocando de posição aqui os elementos da série harmônica alternada, que é 1 menos meio, mais 3 meio, mais um terço, menos um quarto, mais um quinto, menos um sexto, etc. Quando eu troco de posição os elementos, ou mudo a forma como ela está sendo somada, eu estou fazendo uma reordenação da série harmônica, nesse caso aqui, tá? Então, reordenação nada mais é do que isso, é uma função que associa para cada índice da minha sequência original um único elemento da minha nova série, a sequência original, né? Ok? E aí tem alguns resultados que a gente não vai provar, tá? Mas o primeiro deles diz o seguinte: se eu fizer uma reordenação de uma série absolutamente convergente, essa reordenação também vai ser absolutamente convergente e a soma da primeira é igual à soma da segunda, né? A soma da primeira é igual à soma da segunda. Então, quando você tem uma série absolutamente convergente, você pode usar ela à vontade. Mudar de posição, mudar a forma como você soma,
que o resultado não vai ser alterado. Agora, existe um outro teorema, devido ao Riemann, que diz o seguinte: se eu tenho uma série que é condicionalmente convergente e um número real qualquer, então eu consigo encontrar uma reordenação dessa série de tal forma que eu faço essa série dar esse valor. Ou seja, sempre existe um jeito de você somar a série condicionalmente convergente de uma forma diferente para dar qualquer número que você escolher, né? Eu quero que o número dê 50. Eu consigo encontrar uma reordenação para fazer ele dar 50. Eu quero que dê 2 bilhões. Existe uma reordenação que dá 2 bilhões. Eu quero que ele dê π, o valor do π. Existe uma reordenação que faz ele dar π. Tá? Então, quando ela é condicionalmente convergente, você não pode alterar ela, que alterar ela muda completamente o valor dela. Esse exemplo aqui mostra como uma mudança pode, em uma série alternada, pode alterar o seu valor, né? Então eu tenho aqui uma série que a gente já sabe que é condicionalmente convergente, que ela não converge absolutamente. Vou escrever aqui uma reordenação dessa série que fez o seguinte: vou colocar um ímpar, dois pares, um ímpar, dois pares, tá? São os mesmos elementos com os mesmos sinais, só a forma como eu estou somando que é diferente. Então eu coloquei, os pares são sempre negativos, né? Nessa minha série aqui, né? Não nessa daqui, tá? Nessa daqui. Então eu tenho 1 menos meio, né? Desculpe, 1 menos meio menos 1/4 mais 1/3, menos 1/6 menos 1/8 mais 1/5 e assim por diante, tá? Então, na hora que eu faço essa sequência, você vê que eu tenho exatamente os mesmos elementos da série harmônica alternada, né? Agora, eu vou juntar aqui o 1 com menos 1 meio, vou deixar 1/4, vou juntar 1/3 com menos 1/6, ou seja, sempre o ímpar com o primeiro par que está na série, né? Então, eu tenho 1 menos meio, 1/3 menos 1/6, 1/5 menos 1/10, 1/7 menos 1/14, né? E aí, quando você tira 1 menos meio, dá meio. Então, sobrou meio menos 1/4. 1/3 menos 1/6, se você fizer a conta, dá 1/6, porque isso aqui é metade deste. Menos 1/8 mais 1/5 menos 1/10, esse aqui é metade desse, sobra 1/10. Menos 1 sobre 12avos, 1/7 sobre 1/14, menos 1 sobre 14avos, vai sobrar 1/14. Ora, você vê que eu tenho aqui meio, menos 1/4, 6, 8, 10, 12, tá tudo par, né? Tudo dividido por 2 aqui, ó. Se eu tirar essa divisão por 2, fica 1 menos meio mais 1/3, menos 1/4 mais 1/5, menos 1/6 mais 1/7, a série harmônica alternada, né? Então ficou meio, ó lá, tirei o meio em evidência, ficou 1 menos meio mais 1/3 menos 1/4 mais 1/5 menos 1/6. Então ele deu metade da soma da série harmônica alternada. Ou seja, eu tenho uma série que contém todos os elementos da série harmônica alternada, somadas da mesma forma, que resulta em metade do valor da série harmônica alternada. Tá? Então você viu que aquela reordenação produziu metade do valor original da minha série harmônica alternada. Por isso, muito cuidado ao lidar com séries condicionalmente convergentes. Séries condicionalmente convergentes, a gente não pode fazer operações à vontade com estas séries.